Direitos e Deveres, agora aqui na Rádio Coração. A conscientização do nosso papel por uma sociedade mais justa e humanizada. O programa Um Só Coração, juntamente com profissionais da área jurídica, apresentam Direitos e Deveres. Direitos e Deveres. Um Só Coração é a entrevista. Perfeita não, canto a fortaleza de falar com o coração. Tenho a certeza de ter Deus em meu caminho. Às vezes eu não vejo, mas nunca estou sozinho. Deus é bem simples, é amigo certo. Deus é bem simples, consolo sempre perto. Deus é. Muito bem, 4h30, 4h30. Deus é simples, é nós que muitas vezes complicamos tudo, porque não fazemos a coisa certa. E hoje, para falar em Direitos e Deveres, nós temos o advogado Fernando Machado. Jovem Fernando, boa tarde, meu irmão, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Josair. Boa tarde a toda a equipe da Rádio Coração. E boa tarde ao ouvinte que está nos escutando, que nos dá aí o seu carinho, a sua audiência. É sempre uma satisfação participar de um projeto tão grandioso como é a Rádio Coração. Que maravilha, obrigado pela sua presença, deixar os seus afazeres e vir dedicar à programação da Rádio Coração, tá certo, Fernando? Fernando, hoje o tema que você traz, aposentadoria do trabalhador rural. Bom, com certeza surgirão assuntos aqui sobre a reforma da Previdência, mas hoje nós vamos falar sobre esse tema que você já havia escolhido. Você pode falar para nós quais são as diferenças entre a aposentadoria rural e a aposentadoria urbana? Osair, primeiro explicando o porquê desse tema para o nosso ouvinte, o tema da aposentadoria rural é um tema muito importante na nossa região. Nós temos uma economia rural muito forte, sobretudo na região sul do estado. Exatamente. E sabendo também que a Rádio Coração é responsável pela informação nas fazendas, nas áreas rurais, nos assentamentos. Então esse tema foi preparado como tema para começar esse nosso projeto, né? Levando essa informação àqueles que precisam, àqueles que gostariam de ter acesso as informações com relação ao direito previdenciário. Bom, a Constituição Federal é ela que determina as regras básicas para a aposentadoria. A diferença básica é o tempo de contribuição e a idade. No caso da aposentadoria por idade, do trabalhador urbano, para o homem, 65 anos, para a mulher, 60 anos. No caso da aposentadoria rural, aí é reduzido em 5 anos em ambos os casos. Então ele vem para 60 anos para o homem e para 55 anos para a mulher. E uma diferença também que nós temos é com relação à contribuição. Nesse caso ela será de 15 anos em ambos os casos, tanto o homem quanto a mulher, com uma exceção, com a diferença, né, de que no caso do rural ele não precisa comprovar aí necessariamente a contribuição, e sim o exercício da atividade rural durante esse prazo mínimo de 15 anos. Muito bem. Fernando, por que existe essa diferença na aposentadoria dos trabalhadores rurais? Quando houve a inserção da aposentadoria por idade ao trabalhador rural na Constituição, o legislador constituinte, em 88, ele entendeu que o trabalho rural ele é um trabalho diferente do trabalho urbano. Basicamente porque na área rural, né, e o ouvinte que está nos escutando no campo, ele sabe que o trabalho na área rural é um trabalho muito mais difícil que o trabalho urbano. Na área rural não tem férias, não tem jornada de trabalho, não tem descanso semanal remunerado, todo dia tem que ser, o animal tem que ser atendido, todo dia, se é safra, se é período de plantio, tem que trabalhar, não tem folga, né? Não tem. Então, pensando nisso,
foi que o legislador decidiu, então, estabelecer um tempo mínimo, uma vez que o trabalho rural, ele é, em regra, um trabalho mais desgastante que o trabalho urbano. Tá certo. Fernando, mas o trabalhador rural também precisa contribuir no INSS? É uma contribuição diferente. Ah, é? É chamada de contribuição indireta. Então, explicando o que significa contribuição indireta. O trabalhador urbano, o contribuinte individual, o empregado, ele contribui diretamente à Previdência Social. Então, aquele que é trabalhador, por exemplo, com carteira assinada, a empresa contribui um percentual e já vem descontado na remuneração dele, lá no contra-cheque, ele vai ver que vem descontado um valor para a Previdência. Esse valor é repassado diretamente à Previdência Social para que ela possa ter ali o seu caixa para pagar os benefícios. Essa é a contribuição chamada de contribuição direta. No caso do trabalhador rural, essa contribuição ela é indireta. Não é que ela não ocorre, mas ela ocorre de forma diferente. E ela ocorre quando o trabalhador rural ele faz o recolhimento dos tributos na nota do produtor. Quando ele, então, comercializa a sua atividade, Sua soja, quando feijão, ele entrega a seu arroz. soja, o trigo, o feijão, o leite, o produto da sua atividade, então ele vai recolher ali alguns tributos. Um deles é o tributo que vai para a Previdência Social e que vai então servir aí de contribuição previdenciária para efeito de manutenção dos benefícios. Muito bem. Ô, Fernando, quais são os requisitos para a aposentadoria rural, então? O primeiro requisito é o requisito da idade. Então, o trabalhador ele deve comprovar a sua idade perante a Previdência Social. No caso do homem, 60 anos, e no caso da mulher, 55. A idade ela é comprovada por documentos pessoais. Certidão de nascimento, casamento e o RG, né? E o documento equivalente. Então, esse requisito, a comprovação é mais fácil, né? O segundo requisito é o exercício da atividade rural pelo tempo mínimo exigido, que é o mínimo de 15 anos, conforme nós falamos, né? Sim. Então, por conta disso, ele deve comprovar tanto a idade, o trabalhador ou a trabalhadora, como o exercício de atividade rural pelo período mínimo correspondente, que é o período de 15 anos. Certo. Agora, se o trabalhador rural não tem carteira de trabalho, como que ele pode comprovar o exercício da atividade rural que ele exerceu durante o tempo? Essa é uma das questões mais interessantes. Sim. Com relação à atividade rural. Os meios de provas, eles são vários. São várias as possibilidades. Certo. Então, por exemplo, o que nós já falamos aqui, pode ser a nota fiscal de venda, a matrícula, caso ele seja proprietário, o contrato, caso ele seja arrendatário, seja meieiro, seja parceiro, qualquer outro documento que possa comprovar, por exemplo, recibos ou notas fiscais, tanto da venda quanto da aquisição de itens necessários à atividade, os cadastros oficiais que o produtor rural tem perante o INCRA, perante a Agraer, perante um órgão municipal. Um documento também muito utilizado é a declaração do sindicato rural. Em regra, a maioria dos municípios, eles têm o seu sindicato dos trabalhadores rurais. Não é o sindicato rural, que é o sindicato dos proprietários, né? É o sindicato dos trabalhadores rurais, que é o sindicato, então, que ele é responsável por emitir essa declaração. Ele preenche, o sindicato exige alguns documentos, ele vai preencher ali uma declaração e essa declaração é utilizada no INSS para efeito de prova. Maravilha, muito bem. Fernando, é possível a concessão de benefício como prova exclusivamente testemunhal? Essa questão também ela é uma questão muito discutida. O INSS, em regra, não aceita. O INSS ele exige o chamado início de prova material. O que seria esse início de prova material? Seria ali uma prova documental que possa, então, embasar a comprovação daquele período. Para dar um exemplo, Sim. Até mesmo as certidões emitidas pela igreja, elas podem ser aceitas como documento. Ah, é? A certidão de casamento, a certidão de batismo, a certidão da catequese, da crisma. Da área rural. Isso, porque lá vai aparecer, por exemplo, o nome da pessoa e aparece a profissão, lavrador.
E também o lugar onde mora, né? Exato, então ali Se é você uma tem, chácara, você se é uma tem um fazenda. documento que pode determinar a região que a pessoa trabalhava, que é importante, né? É o local que a pessoa prestou o serviço, é o local responsável por emitir, então, esses documentos para efeito de comprovação, né? Então, é muito comum que as pessoas utilizem, e na área rural, principalmente antigamente, muitas vezes os documentos que a pessoa possui são os documentos que a própria igreja fornecia, né? É isso mesmo. Como são aquelas certidões, né? São. Então, são documentos que podem também ser utilizados, né? O ponto principal é que a pessoa ela deve sempre utilizar o máximo de documentos possíveis. Não é necessário que você tenha documentos para todos os anos, porque às vezes a pessoa não tem. Então, mas é necessário que você tenha documentos necessários a você identificar um período de início da atividade, que normalmente é uma certidão de casamento, algum documento nesse sentido, e depois alguns documentos ao longo daquele período, não necessariamente sucessivos, mas que demonstrem que a pessoa, durante todo aquele período, ela esteve na atividade rural. Aí, com relação à prova exclusivamente testemunhal, é uma situação muito comum. É uma situação muito comum, em regra, pessoas que têm um menor grau de instrução, ou pessoas que passaram por muitas mudanças. Às vezes a pessoa chegou numa idade mais avançada e ela não tem documentos, não tem documentos registrados daquela atividade. Então é muito comum que as pessoas se usem apenas de testemunha. A testemunha no INSS, ela não é aceita de forma exclusiva. Então só a testemunha, ela não basta. Hoje os tribunais, eles até aceitam em algumas situações, quando a pessoa, então, ela demonstra que ela não tem outro meio que não seja exclusivamente a prova testemunhal. Então a pessoa demonstra que ela não tem outro documento, tem apenas a testemunha. Tá certo. Levanta um pouquinho a música, tem uma pergunta aqui, tá? Só um minutinho, já voltamos. Mas nunca estou sozinho. Deus é bem simples, é amigo certo. Deus é bem simples. Muito bem, quando são 4h41, direitos e deveres hoje, falando da aposentadoria rural. Ô, Fernando, aqui tem uma... Primeiro eu quero mandar um abraço para a Rafaele, que mandou pedindo um abraço, está ouvindo a programação, está ligadinha no programa agora, né? A família dela, pai e mãe também, um abraço para toda a família da Rafaele. Aí a pergunta, Fernando, é quais são os erros que o trabalhador rural pode cometer e na hora de se aposentar dá problemas para conseguir o benefício? A Elisandra mandou essa pergunta. Obrigada, Elisandra, pela sua audiência e pela sua pergunta. Obrigado pela pergunta. É sempre bom quando há participação. É maravilhoso, estamos começando bem. Primeiro tema. Que é o sinal de que o tema é um tema relevante, um tema relevante, né? Isso. Os erros principais talvez sejam a ausência de provas documentais, a ausência de comprovantes. Então é muito comum que a pessoa chegue como nós dissemos, a pessoa chegue nessa idade e ela não tenha feito o registro da sua atividade, ela não tenha guardado aqueles comprovantes. O tempo foi passando e esses comprovantes não foram guardados. E aí chega no final e a pessoa não tem esses documentos à mão. Uma situação que acontece, e é uma situação que pode suprir essa ausência de documento, é no caso da equiparação da mulher para o marido. Vou dar aqui um exemplo. Antigamente, nos documentos oficiais, aparecia assim, o homem como lavrador e a mulher aparecia como dona de casa, ou lides domésticas, ou prendas do lar, né? Essa é uma expressão bem mais antiga, né? Expressão prendas do lar. E às vezes a pessoa tinha dificuldade de comprovar. Por quê? Porque no documento do marido aparecia lavrador ou trabalhador rural e no documento da mulher aparecia como atividade dona de casa. Felizmente hoje os tribunais eles entendem que quando se refere à atividade no campo não existe essa divisão. Todos na casa, o marido, a mulher, os filhos, todos trabalham para a manutenção daquela família. Então, hoje se admite nos tribunais, quando eventualmente o INSS não reconhece,
se admite que a pessoa possa pedir essa equiparação, onde a mulher, mesmo que aparecesse ali dona de casa, ela demonstra que na atividade rural todos trabalham para a manutenção da casa. Tá certo. Tem outra pergunta. Boa tarde, gostaria de saber se o trabalhador rural tiver vínculo com o serviço público, ele perde os direitos da aposentadoria rural. André de Jataí, tá chegando longe a Rádio Coração, viu, Fernando? Entendeu a pergunta, Fernando? Sim. Então tá, vamos lá? Que bom, um abraço para a Jataí. Que Muito está bem, André, nos obrigada, escutando. né? O tempo de contribuição rural, ele é um tempo contado por exclusão, esse tempo de serviço rural. O que significa isso? Significa dizer que se a pessoa tem algum outro vínculo naquele período, aquele período não vai ser computado para fins de atividade rural. Por exemplo, a pessoa ela foi trabalhadora rural de 1986 até 2010. Só que entre 95 e 99, a pessoa teve uma empresa aberta, uma pessoa jurídica registrada no seu nome. Esse período em que a pessoa exerceu atividade empresária, ele não é computado como tempo de atividade rural para fins de obtenção do benefício que nós estamos falando, que é esse que a redução é menor. Ele vai contar como tempo de contribuição, mas conta como benefício com a idade maior. E o serviço público também? O serviço público é a mesma coisa. Tá certo, muito bem essa pergunta dela. Obrigada então, Andréia, e você pode fazer a sua pergunta, se não der para tempo para responder hoje, responde no próximo programa. Ô Fernando, existe alguma regra com relação ao tamanho da propriedade rural para se aposentar? Existe, esse é um ponto bastante específico também. Sim. Porque o tamanho da propriedade rural explorada, ele interfere diretamente na concessão do benefício. Quando nós falamos em trabalhador rural em regime de economia familiar, e depois nós podemos explicar o que é o regime de economia familiar. A próxima pergunta. Acontece que a propriedade rural ela é analisada nesse contexto. Isso significa que grandes propriedades rurais, em regra, não são consideradas como regime de economia familiar. Então, poderíamos resumir da seguinte forma. O tamanho da propriedade rural, ele interfere diretamente no reconhecimento da atividade em regime de economia familiar. Outro ponto interessante é que essa medida é variável. Então, o INCRA, ele divide o Brasil em várias micro-regiões. Essas micro-regiões, elas levam uma série de atividades, uma série de fatores em conta para determinar o que seria o módulo rural, também chamado de módulo fiscal. É uma medida que o pessoal do campo, em regra, está bem habituado, né? Esse módulo rural, ele é variável. Para que você obtenha o benefício com a redução da idade que nós estamos falando, a propriedade não pode ser maior do que 4 módulos rurais. Então, O que quer dizer isso? Significa que, em cada região, você tem que analisar o tamanho da propriedade e ver se ela não ultrapassa essa medida. Vamos aqui dar um exemplo. Em Dourados, na região em Dourados, em Fátima do Sul, em Itaporã, o módulo rural é de 30 hectares. Então, isso significa que você não pode ter uma propriedade rural maior do que os 4 módulos rurais, que seriam aqui para nós, então, 120 hectares. Só que em outras regiões, esse módulo rural varia. Vamos pegar aqui o exemplo do interior do Paraná. Algumas regiões ali próximo de Terra Roxa, algumas áreas onde a terra tem uma aptidão muito boa para a agricultura, o módulo rural pode ser de 8 ou 10 hectares. Tá certo. Olha só, aqui eu e o Zaire também estou aqui ligadinha. Beijo para vocês. A Fabrícia, nossa outra parceira, né? A advogada Fabrícia. Semana passada foi muito bom o programa com ela também. Sim, né? mandar um abraço para a Fabrícia. Estivemos na audiência aí e ela começou com sucesso esse nosso projeto. Graças a Deus. Aqui tem outra pergunta. Será que vai dar tempo de nós fazer? Que bom, hein, Fernando? Logo no primeiro dia. Boa tarde. Meu sogro é trabalhador rural e já tem 61 anos. Faz um ano que deu entrada na aposentadoria. Já comprovou mais de 30 anos de carteira assinada e até agora nada. Por que dessa demora do INSS? É o Wagner José. Obrigada, Wagner, pela sua pergunta. Uma vez que ele já fez o requerimento, a análise do processo de aposentadoria rural, ele é uma análise um pouco mais complexa, que exige que o servidor faça, então, essa verificação de todos os documentos que são apresentados. Considerando ainda a demanda que o INSS tem, considerando muitas vezes a escassez de servidores para analisar, então esse tempo ele pode sim demorar, né? Pode. Mas é importante observar
que sempre será válido para efeito de pagamento a data do requerimento. Então, mesmo que demore um pouco, quando for reconhecido, será feito o pagamento retroativo. Interessante. Muito obrigada, Wagner José, a resposta dada para você. Fernando, o que significa regime de economia familiar, como você abordou agora há pouco? Esse regime de economia familiar é o regime de trabalho que dá direito aos benefícios rurais do segurado especial. Então, considera-se segurado especial todo aquele que trabalha em regime de economia familiar. Esse regime de economia familiar é verificado quando a atividade é exercida pelos próprios familiares, pelas pessoas que trabalham, o pai, a mãe, os filhos, todos eles contribuem para a manutenção do grupo familiar. Então, em regra, é uma atividade, uma agricultura de subsistência, né, onde o trabalho dos membros é indispensável para a manutenção do grupo familiar. Maravilha! Agora, Fernanda, existem algumas dicas aos trabalhadores rurais que têm direito ou podem vir a ter direito à aposentadoria rural? A primeira dica, sem dúvida, é isso em tudo que se refere a direito, é buscar sempre a informação. Buscar informação de qualidade sempre nos órgãos públicos, nos órgãos oficiais, pela internet, consultando no próprio INSS, para que a pessoa tenha essa informação. Com relação específica ao trabalhador rural, é muito importante que aqueles que não tenham a idade ainda, que eles já comecem a fazer aí a organização desses documentos, né? Por exemplo, às vezes acontece, a pessoa teve uma atividade rural lá no interior de Minas Gerais, isso há muito tempo. Às vezes é difícil que você consiga a matrícula desse imóvel, então a pessoa às vezes com bastante antecedência, ela já vai providenciando esse documento. Pode ser que a pessoa não tem o hábito de guardar notas ou recibos, então é interessante que a pessoa já vá organizando todos esses documentos. É um planejamento, né? É um trabalho aí de organização prévio que muitas vezes facilita o pedido. Tá certo. 4h50 e mais uma pergunta. Doutor, eu gostaria de saber sobre o meu caso. Trabalhei em uma fazenda por uns 8 anos, uns 35 anos atrás. Na época não tinha registro. Hoje sou concursado. É possível agregar esses anos da fazenda no tempo de trabalho? É possível. Nesse caso, pelo que o nosso ouvinte relatou, ele trabalhou na condição de empregado. Na condição de empregado, ele deveria trabalhar com carteira assinada, né, com a CTPS. Então, para que ele possa aproveitar esse vínculo, é necessário primeiramente que ele tenha, então, reconhecido na carteira de trabalho. Então, ele deve comprovar esse vínculo, se é um vínculo, pela informação que ele nos disse, é um vínculo de trabalhador rural, mas na categoria de empregado, no qual ele precisaria primeiro a regularização do vínculo trabalhista. A partir daí, o empregador fazer o recolhimento das contribuições em atraso para que depois ele aproveite isso no INSS. Então, ele tem que voltar lá. Exato. Porque não foi registrado? Não há um aproveitamento automático, tá, né? certo. É necessária a regularização desse vínculo. Tem que voltar e conversar, tudo de novo. Correto. Muito bem, são 4h51. Maravilha, direitos e deveres hoje, com o Dr. Fernando, falando sobre a aposentadoria do trabalhador rural. Para finalizar, Fernando, o que você gostaria de acrescentar nesta tarde, já agradecendo a brilhante participação sua aqui nesta tarde de terça-feira? Bom, eu gostaria apenas de agradecer, né? Agradecer a oportunidade de participar mais uma vez da Rádio Coração. Nós sabemos o papel fundamental que a Rádio Coração desempenha, não só no estado, né? Pela internet, né?